Amém, irmão? Mas sabemos muito bem que as pessoas que creem em Jesus Cristo, elas colocam Jesus em primeiro lugar. Hoje nós estamos vivendo em um mundo onde há várias demandas, várias situações estão nos chamando para darmos atenção. Mas, prioritariamente, aquela pessoa que realmente tem a vida eterna, ela coloca Jesus em primeiro lugar. Nosso assunto de hoje é esse. É para você que tem colocado Jesus em primeiro lugar e está meio que se enfraquecendo. E você que não tem colocado, será exortado a começar a colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida, porque você pode, certamente ter uma fé que não é genuína quando você coloca Jesus em segundo e terceiro lugar na sua vida. Amém, irmãos? Então, versículo 34 de Mateus 10 ao 39, o que temos aí? Temos a natureza radical do seguir a Jesus, que pode resultar em conflitos, em divisões dentro da família. Perceba comigo, versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim por indisseção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Como disse aqui, o que temos aqui? A natureza radical de seguir a Jesus pode resultar em conflitos, pode resultar em divisões dentro da casa, dentro da família. Jesus ele faz algo interessante, ele pauta o amor do pai, o amor da mãe, o amor do irmão em segundo plano. Ele exige que em primeiro lugar esteja o amor que temos por ele. Então, numa dividida, digamos assim, numa dividida entre amar o seu pai, amar a sua mãe, amar o seu irmão, você tem que preferir Cristo em primeiro lugar. Amém, irmãos? Então, Jesus ele quer, de fato, irmãos, que os discípulos empenhem-se pela vida eterna. Mesmo que isso signifique sacrificar benefícios terrenos. Se a pessoa ela não é capaz, meus queridos, de sacrificar relacionamentos, ela não tem o interesse principal em ter Cristo na sua vida. E existem relacionamentos que atrapalham a amizade, familiares, que atrapalham a nossa devoção. Cristo tem que estar em primeiro lugar. Compreendeu, irmão? A gente tem que se empenhar. A gente tem que batalhar pela vida eterna. Mas não é pelo nosso esforço, é pela graça. Não é verdade? Mas mesmo assim, daquilo que é nossa parte, ela não pode estar em segundo plano. Ela tem que estar em primeiro plano. Com toda sinceridade, a gente precisa confessar que muitas vezes falhamos e não colocamos Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. E nem tomamos a sua cruz e o seguimos. Muitas vezes da vida, a gente se posiciona contrário. Negar a si mesmo, tomar a nossa cruz. Não é algo que acontece toda hora. Eu acredito que essa exaltação de Jesus
ela tende a fazer uma reflexão. Eu tenho colocado Cristo em primeiro lugar na minha vida? O que faz uma pessoa que se diz cristã colocar a adoração a Deus em segundo plano? Tem prazer em todas as outras coisas, mas menos em colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, certamente você não vai querer negar a si mesmo. Às vezes, seguir a Cristo pode resultar em derrotas de benefícios terrenos. Às vezes você vai perder oportunidades. Mas o que importa, na verdade, é demonstrar ao nosso Deus o amor que nós temos por Ele. É demonstrar aquilo que a gente tem no nosso coração. E a gente precisa ser sincero, que às vezes a gente não coloca Cristo em primeiro lugar. Às vezes a gente bota outras coisas na frente. Eu acredito que ao ver esse versículo 33 a 39, né? 34 a 39, eu percebo que muitas coisas da nossa vida estão distante da vontade de Deus. Talvez Deus queira que nessa noite a gente se arrependa das nossas escolhas e coloque Cristo em primeiro lugar. A verdade também, irmãos, é que aquilo que não conseguimos fazer, Jesus faz por nós. Ele tomou a cruz e pagou o preço pelos pecados do mundo. Em Cristo nós temos paz. Todo mundo quer, de fato, servir a Deus. Todo mundo, de fato, quer louvar e engrandecer ao Senhor. Cristo tomou a sua cruz. Eu tenho que tomar a minha cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo, para que eu tenha paz interior. O que tem de gente doente, gente ansiosa, gente que não consegue dormir, amargurada, porque colocou como prioridade outras coisas. Em primeiro lugar na nossa vida é Jesus. Acima da nossa família, acima do nosso trabalho, acima da nossa própria vida, Jesus é que tem que estar à frente. Versículo 40 a 42, nós temos aí o quê? Jesus diz muitas coisas a respeito das dificuldades que os discípulos vão encontrar à medida que realizarem a sua missão. Lembre-se que o contexto aqui ainda é lá do capítulo 9, no início, que começa a questão das instruções para os discípulos, Jesus enviando os seus discípulos, e aqui estamos meio que já indo para a parte final dessa questão dos benefícios que os discípulos de Cristo recebem. Vamos à leitura, por favor. Mateus 10, 40 ao 42, que diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que temos aqui? Jesus ele está concluindo o seu sermão, prometendo recompensa àqueles que apoiam a mensagem do Evangelho, que são os seus discípulos. Sabemos que sofremos rejeição. Eu vejo até que algumas pessoas, só porque a gente manda mensagens bíblicas, elas bloqueiam a gente. Mas eu não me importo com isso. Porque eu estou aqui para
agradar a carne das pessoas, né? E há essa rejeição natural. Jesus, anteriormente, e a gente ministrou aqui, falou que a gente tem que ser prudente, que nem uma serpente, né? E a gente precisa de prudência para entender que essas pessoas, elas estão dominadas pelo pecado, dominadas pelo Satanás. E certamente mensagens bíblicas não encontram guarida ou oportunidade no seu coração. É certo que muitas recompensas também a gente vai ganhar por servir a Deus. Mas nenhuma recompensa pode ser equiparada à bênção graciosa concedida àquele que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu Salvador. Nenhuma recompensa é equiparada a isso. A bênção de ter a vida eterna, para mim, já é mais que suficiente. A bênção de viver, né? Tudo que Deus tem preparado para a gente é algo que deveria aquecer o nosso coração, trazer-nos com alegria, fazer com que a gente se mova em favor dessas pessoas que a gente sabe que está na mão do inimigo, fazer com que possamos de verdade estar ministrando para elas, porque o tempo está acabando, o final está chegando. Deus, aos que colocam Cristo em primeiro lugar, aos que creem no Evangelho, Ele concede paz. E não só paz no nosso interior, mas paz com Deus. Jesus Cristo, ao morrer, nos deu essa paz. Deus também nos dá paciência nos momentos de tribulação, porque a paz que excede todo entendimento está sobre nós. E tendo a vida eterna, nós temos paciência em momentos de tribulação. Deus também nos dá, em meio de guerra, batalha, confiança para poder orar e crer que o milagre vai chegar. Deus nos dá isso. Basta apenas a gente entender o que é prioritário para a nossa vida. Temos gente com problemas de vícios, gente com problemas de confusões, de relacionamentos, gente com problema financeiro, gente com problema físico, gente com problema de isso, aquilo, outro. Mas o maior problema que nós temos é a nossa luta contra Deus. É se tornar inimigo de Deus. E através de Jesus Cristo, nós podemos ter essa paz restaurada, que vai nos dar paciência em momento de tribulação, que vai nos dar confiança para orar e finalmente nos dará a vida eterna, que é algo sublime e maravilhoso. Eu não sei como a gente vive nessa loucura dessa vida, tanta gente que se diz cristã, tanta gente que está por aí, né, dizendo, cantando, eu sou cristão, sou isso, aquilo, outro, mas na hora H não tem nenhum tipo de apego ou paixão por Cristo. Não há nenhum tipo de interesse de colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, nem no seu dia, nem em momento algum. Sempre Cristo fica em segundo plano, sempre Cristo fica na segunda parte. Mas, pasme Deus, Deus está nos dando nesse momento a oportunidade de pensar um pouco em nossas escolhas. Dizem por aí que a vida é uma escolha. Se essa é a verdade, escolha Cristo em primeiro lugar. Curve as suas cabeças, vamos orar. Obrigado, Jesus, por carregar a nossa cruz até o Calvário. Muito obrigado. E por fazer de cada um de nós a tua absoluta prioridade. Que possamos fazer também o Senhor como a única prioridade em nossas vidas.
meu Salvador amoroso. Nenhum de nós merece nenhuma recompensa por palavras ou por ações. Nenhum merece. Contudo, o Senhor nos prometeu bênçãos, ricas bênçãos, para aqueles que recebem o teu Evangelho. Ensina-nos, Deus, nessa noite, a sair dos ouvintes e sermos os praticantes de tudo que vimos aqui. Queremos colocar o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor morreu por nós. Em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao nosso Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos da internet. Voltaremos na quinta-feira para louvor e glória do nosso Deus. Shalom.